Origem dos Mistérios, de Helena P. Blavatsky, traduzido por Cássia Mesquita. Os mistérios envolvem tudo aquilo que é explicado nas sessões anteriores e umas 100 vezes mais ensinado desde os tempos imemoriais. Se a primeira aparição deles é uma questão de tradição histórica em relação a algumas das nações que seguiram, sua origem certamente deve ser atribuída à época da quarta raça raiz. Os mistérios foram transmitidos aos eleitos dessa raça quando o Atlante comum havia começado a cair profundamente no pecado, evitando que lhe fossem confiados os segredos da natureza. Seu estabelecimento é atribuído nas obras secretas aos reis iniciados das dinastias divinas, quando os filhos de Deus gradualmente permitiram que seu pai se tornasse a terra do vício. A origem dos mistérios pode ser inferida a partir do culto a Hércules no Egito. Esse Hércules, de acordo com o que os sacramentos disseram a Heródoto, não era grego, pois ele diz: do Hércules grego não pude obter qualquer conhecimento em nenhum lugar do Egito. O nome nunca foi emprestado dos gregos pelo Egito. Hércules, como eles, os sacerdotes afirmam, é um dos 12 grandes deuses que foram reproduzidos dos primeiros 8 deuses 17.000 anos antes do ano de Amasis. Hércules é de origem indiana e, deixando de lado sua cronologia bíblica, o coronel Todd estava certo a sugerir que ele era Balarama ou Baladeva. Agora é preciso ler os Puranas com a chave esotérica na mão para descobrir como quase todas as páginas confirmam a doutrina secreta. Os antigos escritores clássicos entenderam também essa verdade, que atribuíram a origem de Hércules unanimemente à Ásia. Uma seção do Mahabharata é dedicada à história de Hércules, da raça Vyasa. Diodoro relata a mesma lenda com alguma diferença. Diz ele: Hércules nasceu entre os indianos e, como os gregos, eles o equipam com a clava e a pele de leão. Ambos, Krishna e Baladeva, são senhores da tradição Kula, de Eri-Ku-Es, dos quais os gregos podem ter feito a composição Hércules. A doutrina oculta explica que Hércules foi a única encarnação de um dos 7 senhores da chama, como irmão de Krishna, Baladeva, que suas encarnações ocorreram durante a terceira, quarta e quinta raças raiz, que seu culto foi levado ao Egito por imigrantes do Sri Lanka e da Índia. Que ele foi emprestado dos egípcios pelos gregos está confirmado, ainda mais que os gregos colocam seu nascimento em Tebas e apenas seus 12 trabalhos em Argos. Agora encontramos no Vishnu Purana uma completa confirmação da declaração feita nos ensinamentos secretos, da qual a alegoria purânica a seguir é um breve resumo. Raivata, um neto de Ariel, o 4º filho do Manu, não encontrando nenhum homem digno de sua adorável filha, se dirigiu com ela à região de Brahma para consultar Deus sobre essa emergência. Após sua chegada, Aha, Uhu e outros Gandharvas cantavam diante do trono e Raivata, esperando a conclusão dos cânticos, imaginou que apenas um muhurta, instante, havia se passado, enquanto longas eras haviam decorrido. Quando terminaram, Raivata se prostrou e explicou seu problema. Então, Brahma perguntou quem ele desejava ter como genro, e ao ouvir alguns nomes, o pai do mundo sorriu e disse: dos que você mencionou, a terceira e quarta geração, raça raiz, não vivem mais. Há muitas eras sucessivas, Chatura Yuga ou os 4 ciclos de Yuga. Tendo falecido enquanto você ouvia nossos músicos, agora na Terra a 28ª era do atual Manu está quase terminada e o período de Kali está muito próximo. Você deve, portanto, conceder essa gema virgem a outro marido, pois agora você está só. Então, Raja Raivata é instruída a se dirigir para Kuastal, sua antiga capital, agora chamada Dvaraka, e onde reinava em seu lugar uma parte do ser divino, Vishnu, na pessoa de Baladeva, o irmão de Krishna, considerado como a 7ª encarnação de Vishnu, sempre que Krishna é tido como a divindade plena. Sendo assim instruído pelo nascido do Lótus, Brahma,
Raivata retornou com sua filha à terra, onde encontrou a raça dos homens minguada em estatura. Ver o que é dito nas instâncias e comentários das raças da humanidade gradualmente em declínio, reduzida em vigor e enfraquecida em intelecto. Dirigiu-se com sua filha para a cidade de Kusastali. Ele observou muitas mudanças, pois, de acordo com a explicação alegórica do comentário, Krishna tinha resgatado do mar uma parte do país, o que significava, em boa linguagem, que todos os continentes, enquanto isso, haviam sido mudados e a cidade renovada, ou melhor, uma nova cidade construída, Dvaraka. Pois lê-se no Bhagavata Purana que Kusastali foi fundada e construída por Raivata dentro do mar, e descobertas subsequentes evidenciaram que se trata exatamente do mesmo local da antiga Dvaraka. Assim, ela havia sido construída anteriormente sobre uma ilha. A alegoria no Vishnu Purana mostra o rei Raivata dando sua filha ao operador do arado, Baladeva, que, observando a donzela excessivamente alta, encurtou-a com a extremidade de seu arado, tornando-a sua esposa. Essa é uma simples alusão à terceira e quarta raças, aos gigantes da Atlântida e às sucessivas encarnações dos filhos da chama e outras ordens de Dhyani Choans, como heróis e reis da humanidade, até o Kali Yuga, ou Era Negra, cujo início está dentro dos tempos históricos. Outra coincidência, Tebas é a cidade de 100 portas, e Dvaraka é chamada em virtude de suas diversas portas ou passagens, da palavra Dvara, portal. Tanto Hércules quanto Baladeva são de temperamento apaixonado e ardente, e ambos são famosos pela beleza de suas peles brancas. Não há a menor dúvida de que Hércules é Baladeva em trajes gregos. Ariano comenta a grande semelhança entre Hércules tebano e o hindu, sendo o último adorado pelos Surarseni, que construíram Metoreia ou Mathura, o local de nascimento de Krishna. O mesmo escritor coloca Chandrakotus, Chandragupta, o avô do rei Aoka, do clã Maurya, na linha direta dos descendentes de Baladeva. Não houve mistérios no começo, assim se ensinou. O conhecimento, Vidya, era propriedade comum e reinava universalmente durante toda a Era Dourada, Satya Yuga, como diz o comentário. Os homens ainda não haviam criado o mal naqueles dias de felicidade e pureza, pois eram mais semelhantes a Deus do que a natureza humana. Mas quando a humanidade, aumentando rapidamente em número, cresceu também em variedade de idiosincrasias do corpo e da mente, então o espírito encarnado mostrou sua fraqueza. Exageros naturais e superstições surgiram nas mentes menos cultas e menos saudáveis. O egoísmo nasceu a partir de desejos e paixões até então desconhecidas, mas com demasiada frequência houve abuso do conhecimento e do poder, até que finalmente se tornou necessário limitar o número daqueles que tinham conhecimento. Assim surgiu a iniciação. Agora, cada nação resolveu providenciar para si, separadamente, o seu próprio sistema religioso de acordo com sua iluminação e seus desejos espirituais, sendo a adoração da forma descartadas pelos sábios. Estes restringiram o verdadeiro conhecimento a muito poucos. A necessidade de velar a verdade para protegê-la da profanação, cada vez mais aparente a cada geração, justificou o uso inicial de um fino véu que se tornou gradualmente mais espesso, de acordo com a disseminação da personalidade e do egoísmo, levando aos mistérios. Eles foram estabelecidos em todos os países e entre todas as pessoas, enquanto se permitia que as crenças exotéricas crescessem na mente das massas profanas para evitar conflitos e mal-entendidos, inofensivas e inocentes em sua fase incipiente, como um evento histórico organizado na forma de um conto de fadas, adaptado e compreensivelmente infantil naquelas eras distantes. Tais crenças poderiam crescer e se tornar a fé popular, sem qualquer perigo às verdades mais filosóficas e obscuras ensinadas nos santuários. A observação lógica e científica dos fenômenos da natureza, que sozinha leva o homem ao conhecimento das verdades eternas, desde que ele se aproxime do limiar da observação completamente livre de preconceitos
e veja com seu olho espiritual antes de olhar as coisas a partir de seu aspecto físico, não pertence ao domínio das massas. As maravilhas do único Espírito da verdade, a divindade sempre oculta e inacessível, só podem ser desvendadas e assimiladas através de suas manifestações pelo poder de atuação de seus deuses secundários, enquanto a causa única e universal tem que permanecer para sempre em segredo. Sua ação múltipla pode ser rastreada através dos efeitos na natureza. Somente estes últimos, sendo compreensíveis e manifestados para a humanidade mediana, os poderes causadores desses efeitos eram permitidos na imaginação da população. Eras mais tarde, na quinta raça ariana, alguns sacerdotes inescrupulosos começaram a abusar das crenças populares demasiado fáceis em todos os países, causando finalmente a elevação de tais poderes secundários ao posto de Deus e deuses, conseguindo assim isolá-los completamente da causa una universal de todas as causas. Nos velhos tempos não havia brahmanes como casta hereditária. Naquele tempo, o homem tornava-se brahmane por mérito pessoal e pela iniciação. Gradualmente, porém, o despotismo surgiu, e o filho de um brahmane foi primeiro criado brahmane por direito de proteção e depois por hereditariedade. Os direitos do sangue substituíram os do mérito verdadeiro, surgindo assim a organização dos brahmanes, que logo se transformou em uma poderosa casta. Daí em diante, o conhecimento das verdades primitivas permaneceu inteiramente nas mãos dos iniciados. Os mistérios tinham seus pontos fracos e seus defeitos, como toda fusão entre instituições e o elemento humano necessariamente deve ter. Contudo, Voltaire caracterizou seus benefícios em poucas palavras. No caos das superstições populares, existia uma instituição que sempre impediu o homem de cair na brutalidade absoluta, era a instituição dos mistérios. Na verdade, como coloca Jean-Marie Ragon, da maçonaria, seu templo tem tempo de duração, universo de espaço. Vamos dividir o que podemos governar, disseram os astuciosos. Vamos nos unir para resistir, disseram os primeiros maçons. Os mistérios, diz Ragon, foi uma dádiva da Índia. Nesse aspecto, ele está enganado, pois a raça ariana trouxe os mistérios de iniciação dos Atlantes. Não obstante, ele está correto ao dizer que os mistérios precederam todas as civilizações e que antes do aprimoramento da mente e da moral dos povos, eles serviram como base para todas as leis civis, políticas e religiosas. Ou melhor, os iniciados que os maçons nunca deixaram de reivindicar como seus mestres primitivos e diretos. O primeiro e fundamental princípio de força e poder moral é a associação e a solidariedade de pensamento e propósito. Os filhos da vontade e do yoga se uniram no início para resistir às terríveis e sempre crescentes iniquidades dos adeptos da esquerda, os Atlantes. Foi o que levou à fundação de mais escolas secretas, de mais templos de aprendizado e de mistérios inacessíveis a todos, contingente às mais terríveis provações e condicionamentos. Qualquer coisa que se diga sobre os primeiros adeptos e seus mestres divinos seria considerado ficção. Portanto, é necessário saber algo sobre os iniciados primitivos para podermos julgar a árvore por seus frutos, para avaliar a influência e o trabalho de seus sucessores na quinta raça, conforme refletido nas obras dos escritores clássicos e dos grandes filósofos. Como a iniciação e os iniciados foram considerados pelos escritores gregos e romanos por cerca de 2000 anos, Cícero informa seus leitores de forma muito clara. Ele diz: o iniciado deve praticar todas as virtudes que puder, justiça, fidelidade, generosidade, modéstia, temperança. Tais virtudes conduzem os homens ao esquecimento dos talentos que lhe faltam. Ragon diz: quando os sacerdotes egípcios disseram tudo para o povo, nada pelo povo, eles estavam corretos. Em uma nação ignorante, a verdade deve ser revelada somente a pessoas confiáveis. Já vimos isso no nosso tempo. Tudo pelo povo, nada para o povo, um sistema falso e perigoso. O verdadeiro axioma deve ser: tudo para o povo e com o povo. Mas para se chegar a essa mudança,
as massas precisam passar por duas transformações: a. Divorciar-se de todo elemento de superstição exotérica e das artimanhas sacerdotais, e b. Tornarem-se homens instruídos, livres de qualquer possibilidade de escravização, seja por um homem ou uma ideia. Isso pode parecer paradoxal, tendo em vista o precedente. Os iniciados eram sacerdotes, assim fomos informados, e de qualquer forma, todos os hierofantes e adeptos hindus, egípcios, caldeus, gregos, fenícios, entre outros, eram sacerdotes ativos nos templos, tendo sido eles os inventores dos respectivos credos exotéricos. Levando isso em consideração, cabe a resposta: o hábito não faz o monge. Se é possível acreditar na tradição e na opinião unânime de escritores antigos, aliados ao exemplo que temos dos sacerdotes da Índia, a nação mais conservadora do mundo, fica bastante claro que os sacerdotes egípcios não eram mais sacerdotes no sentido que damos à palavra, do que os brahmanes do templo. Eles jamais poderiam ser considerados como tal se adotássemos o padrão do clero europeu. Lawrence observa muito corretamente que os sacerdotes do Egito não eram, estritamente falando, ministros da religião. A palavra sacerdote, cuja tradução foi mal interpretada, teve uma aceitação muito diferente da aplicada entre nós. Na linguagem antiga, e especialmente no sentido da iniciação dos sacerdotes do Antigo Egito, a palavra sacerdote é sinônimo de filósofo. A instituição dos sacerdotes egípcios parece ter sido, na verdade, uma confederação de sábios reunidos para estudar a arte de governar os homens, para centralizar o domínio da verdade, modular sua propagação e impedir sua perigosíssima disseminação. Os sacerdotes egípcios, como os antigos brahmanes, seguravam as rédeas dos poderes de governo, um sistema que lhes descia por herança direta dos iniciados da Grande Atlântida. O puro culto da natureza, nos primeiros dias patriarcais, a palavra patriarca aplicada em seu primeiro sentido original aos progenitores da raça humana. Os pais, chefes e instrutores dos homens primitivos, tornou-se a herança daqueles que poderiam discernir o número por trás do fenômeno. A palavra patriarca é composta da palavra grega pater, família, tribo ou nação, e arché, poder, o princípio paterno. Os patriarcas judeus, que eram pastores, passavam seu nome aos patriarcas cristãos, apesar de não serem sacerdotes, mas apenas chefes de sua tribo, como os rishis indianos. Mais tarde, os iniciados transmitiram seus conhecimentos aos reis humanos, como seus mestres divinos haviam passado para seus antepassados. Era sua prerrogativa e dever revelar os segredos da natureza que fossem úteis à humanidade, as virtudes ocultas das plantas, a arte de curar os doentes e de gerar amor fraterno e ajuda mútua entre a humanidade. Ninguém seria iniciado se não pudesse curar, sim, trazer de volta à vida depois da morte aparente, como aqueles que por muito tempo negligenciados tenham de fato morrido durante sua letargia. Não há necessidade de observar que a ressurreição de um corpo realmente morto é uma impossibilidade na natureza. Aqueles que demonstravam tais poderes eram imediatamente colocados acima das multidões e eram considerados reis e iniciados. Gautama Buda foi um rei iniciado, um curador, e trouxe de volta à vida aqueles que estavam nas mãos da morte. Jesus e Apolônio foram curadores, sendo ambos tratados como reis por seus seguidores. Se não conseguíssemos ressuscitar aqueles que estavam para todos os efeitos mortos, seus nomes não teriam passado para a posteridade, pois esse era o primeiro e decisivo teste, o sinal definitivo de que o adepto tinha sobre si a mão invisível de um mestre divino primordial ou era a encarnação de um dos deuses. O privilégio real foi passado mais tarde aos reis da quinta raça pelos reis do Egito. Esses últimos eram todos iniciados nos mistérios da medicina e curavam doentes, mesmo quando, devido às terríveis provações e trabalhos da iniciação final, não tenham sido capazes de se tornarem hierofantes. Eles curavam por privilégio e tradição, tendo sido auxiliados na arte da cura,
pelos hierofantes dos templos, quando eles próprios eram ignorantes sobre a ciência curativa oculta. Assim também, em épocas históricas muito posteriores, encontramos Pirro curando doentes simplesmente com o toque de seu pé. Vespasiano e Adriano precisavam apenas pronunciar algumas palavras ensinadas por seus hierofantes para recuperar a visão em cegos e a saúde em aleijados. A partir de então, a história tem registrado casos do mesmo privilégio, sendo conferidos a imperadores e reis de quase todas as nações. Os reis da Hungria alegavam que podiam curar a icterícia. Aos duques de Borgonha foi dado o crédito de proteger pessoas da peste. Os reis da Espanha resgatavam os possuídos pelo diabo. O privilégio de curar o mal do rei foi concedido aos reis da França, que recompensava as virtudes do bom rei Robert. Francis I, durante uma curta permanência em Marsella para o casamento de seu filho, tocou e curou mais de 500 pessoas dessa doença. Aos reis da Inglaterra foi concedido o mesmo privilégio. O que se conhece dos sacerdotes do Egito e dos antigos brahmanes, corroborado pelos antigos escritores clássicos e históricos, nos dá o direito de acreditar no que é apenas tradicional na opinião dos céticos. De onde vem o maravilhoso conhecimento dos sacerdotes egípcios em todos os departamentos da ciência, a menos que o tivessem obtido de uma fonte ainda mais antiga? Os famosos 4, as cadeiras de aprendizagem no Antigo Egito, são mais historicamente inquestionáveis do que os primórdios da Inglaterra moderna. Foi no grande santuário de Tebas que Pitágoras, ao chegar da Índia, estudou a ciência dos números ocultos. Foi em Mênfis que Orfeu popularizou sua metafísica indiana super obscura para o uso da Magna Grécia. Então Tales, e era mais tarde Demócrito, alcançaram todo o conhecimento que tinham. E é a Sais que toda a honra deve ser atribuída pela maravilhosa legislação e arte de governar o povo, transmitida por seus sacerdotes Alicurso e Solon, sendo ambos alvos de admiração de todas as gerações futuras. E se Platão e Eudoxo nunca tivessem frequentado cultos no santuário de Heliópolis, provavelmente um deles jamais teria surpreendido as futuras gerações com sua ética, nem o outro com seu maravilhoso conhecimento de matemática. O grande escritor moderno sobre os mistérios da iniciação egípcia, aquele que nada sabia sobre os da Índia, o falecido Ragon, não exagerou ao afirmar: todos os conceitos possuídos pelo Hindustão, Pérsia, Síria, Arábia, Caldeia, Sidônia e pelos sacerdotes da Babilônia sobre os segredos da natureza eram de conhecimento dos sacerdotes egípcios. Assim é a filosofia indiana, sem mistérios, e tendo penetrado a Caldeia e a antiga Pérsia, deu origem à doutrina dos mistérios egípcios. Os mistérios precederam os hieróglifos. A palavra vem do grego hieros, o sagrado, e glupos, gravar sobre uma superfície. Os caracteres egípcios eram sagrados para os deuses, assim como o Devanagari indiano é o idioma usado por eles. Foi o que deu origem aos hieróglifos, pois registros permanentes eram necessários para preservar e celebrar seus segredos. Trata-se de filosofia primitiva. O mesmo autor tinha, assim como os ocultistas, uma objeção muito razoável à etimologia moderna da palavra filosofia, que é interpretada como amor à sabedoria, não sendo nada disso. Os filósofos eram cientistas e a filosofia era uma ciência real, não apenas verborréia como em nossos dias. O termo é composto de duas palavras gregas, cujo significado tem a intenção de transmitir seu sentido secreto, devendo ser interpretado como sabedoria do amor. Agora é na última palavra amor que está oculto o significado esotérico, pois esse amor não é igual a um substantivo, nem significa afeição ou carinho, mas é o termo usado para eros, o princípio primordial na criação divina, sinônimo de oueio, o desejo abstrato na natureza para a procriação, resultando em uma série eterna de fenômenos, significa amor divino, que o elemento universal da onipresença divina espalha pela natureza e que é, ao mesmo tempo, a principal causa e efeito. A sabedoria do amor, ou filosofia, significa atração e amor por tudo que está oculto,
sobre os fenômenos objetivos e seu conhecimento. Filosofia significa o mais elevado adeptado, amor e assimilação com a deidade. Em sua modéstia, Pitágoras até se recusou a ser chamado de filósofo, ou como o que conhece todas as coisas, ocultas no que é visível, causa e efeito, ou verdade absoluta, e chamava a si mesmo simplesmente de sábio, um aspirante à filosofia ou à sabedoria do amor, amor no sentido exotérico, tão degradado pelos homens de então quanto dos de agora por ser exercício puramente terreno. Trata-se de filosofia primitiva, servindo de pedra fundamental para a filosofia moderna. Só a progenie, enquanto perpetuando as características do corpo exterior, perde pelo caminho a alma e o espírito de seu país. A iniciação, embora ausente de princípios ou de qualquer ensinamento científico especial, como agora entendida, era mesmo assim ciência pura. E apesar de desprovida de dogmas, de disciplina física e de ritual exclusivo, ainda era a única religião verdadeira, a da verdade eterna. Externamente era uma escola, uma faculdade, onde se ensinavam ciência, artes, ética, legislação, filantropia, o culto da verdade e real natureza dos fenômenos cósmicos. Secretamente, durante os mistérios, demonstrações de provas práticas. Aqueles que podiam aprender a verdade sobre todas as coisas, ou seja, aqueles que podiam olhar o rosto sem véu da grande Ísis e sustentar a impressionante grandiosidade da deusa, tornavam-se iniciados. Mas os filhos da quinta raça haviam caído profundamente na matéria para sempre fazê-lo com impunidade. Aqueles que falharam desapareceram do mundo sem deixar vestígios. Qual dos reis mais elevados teria ousado reivindicar qualquer direito pessoal, por maior que fosse sua posição social, dos rígidos sacerdotes, uma vez que a vítima tivesse transgredido o limiar de seu sagrado ádito? Os nobres preceitos ensinados pelos iniciados das primeiras raças foram passados para a Índia, Egito, Grécia, China e Caldeia, tendo se espalhado pelo mundo. Tudo o que é bom, nobre e grandioso na natureza humana, todas as faculdades e aspirações divinas, foram cultivadas pelos sacerdotes filósofos, visando desenvolvê-los em seus iniciados. Seu código de ética, baseado no altruísmo, tornou-se universal. Ele é encontrado em Confúcio, o ateu, que ensinou que aquele que não ama seu irmão não possui virtude alguma, e no preceito do Antigo Testamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Os maiores iniciados tornaram-se quase deuses, e Sócrates, no Fédon de Platão, é retratado como dizendo: os iniciados certamente alcançarão a companhia dos deuses. Na mesma obra, o grande sábio ateniense diz: é evidente que aqueles que estabeleceram os mistérios ou as assembleias secretas dos iniciados não eram pessoas pouco generosas, mas gênios poderosos que desde os primeiros séculos se esforçaram para nos fazer entender que, de acordo com os enigmas, aquele que alcançar as regiões invisíveis, sem estar purificado, será lançado no abismo, a oitava esfera da doutrina oculta, isso é, ele perderá sua personalidade para sempre, ao passo que aquele que alcançar, purgado das máculas desse mundo, é realizado em virtudes, será recebido na morada dos deuses. Fédon. Diz Clemente de Alexandria, referindo-se aos mistérios. Aqui termina todo o ensinamento, quando se vê a natureza e todas as coisas. Um pai cristão da igreja fala então como faz Pagão Pretestactus, o procônsul de Acaia, século IV d.C., um homem de virtudes eminentes, que observou que privar os gregos dos mistérios sagrados que unificam toda a humanidade foi para tornar suas próprias vidas sem valor. Teriam os mistérios obtido a mais elevada consagração dos mais nobres da antiguidade se não tivessem uma origem mais do que humana? Leia tudo o que se diz sobre essa instituição, sem paralelos, assim como pelos que jamais foram iniciados, até pelos próprios iniciados. Consulte Platão, Eurípides, Sócrates,
Aristófanes, Píndaro, Plutarco, Isócrates, Diodoro, Cícero, Epíteto, Marco Aurélio, para não citar dezenas de outros sábios e escritores famosos. Aquilo que os deuses e anjos revelaram, religiões exotéricas, começando com a de Moisés, encobertos e escondidos por séculos da vista do mundo. José, filho de Jacó, era iniciado, senão não teria casado com Asenet, a filha de Peter. Potifar, aquele que pertence a Pré, o deus Sol, sacerdote de Heliópolis e governador de On. On, o Sol, nome egípcio de Heliópolis, a cidade do Sol. Toda a verdade revelada por Jesus e até mesmo os judeus e os primeiros cristãos compreenderam, era novamente velada pela igreja que finge servi-lo. Leia o que Sêneca diz, como citado pelo Dr. Keniali. O mundo tendo desaparecido e ingressado no seio de Júpiter ou para Brahman, esse Deus se mantém por algum tempo totalmente concentrado em si mesmo e permanece oculto, por assim dizer, completamente imerso na contemplação de suas próprias ideias. Mais tarde, vemos um novo mundo surgir a partir dele. Uma inocente raça de homens é formada, e novamente falando de uma dissolução mundana, envolvendo a destruição ou morte de todos, ele, Sêneca, nos ensina que quando as leis da natureza forem enterradas em ruínas e o último dia do mundo vier, o polo meridional pulverizará enquanto afunda todas as regiões da África e o polo norte dominará todos os países abaixo de seu eixo. O assustado sol será privado de sua luz. O palácio do paraíso, afundando em decadência, produzirá ao mesmo tempo vida e morte, e algum tipo de dissolução se apoderará de todas as divindades, que assim retornarão ao seu caos original. Pode-se imaginar alguém lendo o relato purânico de Parashara sobre o grande Pralaya? É quase a mesma coisa, ideia após ideia. O cristianismo não tem nada igual. Que o leitor abra qualquer Bíblia em inglês e leia o capítulo 3:13 da segunda epístola de Pedro, e ele encontrará as mesmas ideias. Escarnecedores virão nos últimos dias, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Por que voluntariamente ignoram isso? Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pela qual pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, porém, aguardando novos céus e nova terra. Se os intérpretes escolherem ver nisso uma referência a uma criação, um dilúvio e uma promessa da vinda de Cristo, quando eles viverem em uma nova Jerusalém no céu, isso não vai ser culpa de Pedro. Ele se referia à destruição da quinta raça e ao surgimento de um novo continente para a sexta raça. Os druidas entenderam o significado do sol em touro, portanto, quando todos os incêndios se extinguiram em 1º de novembro, seu sagrado e inextinguível fogo permaneceu só para iluminar o horizonte, como dos magos e dos zoroastrianos modernos, e como no início da quinta raça e mais tarde como caldeus e gregos, e novamente como cristãos, que fazem isso até hoje sem suspeitar do real significado, eles saudaram a estrela da manhã, a bela Vênus Lúcifer. Citações do Sr. Keniali em seu livro Book of God, Valence que diz: não fazia uma semana que havia chegado na Irlanda, vindo de Gibraltar, onde estudei os idiomas hebraico e caldeu com judeus de vários países e denominações, quando ouvi uma camponesa dizer a um rufião que estava a seu lado: contemple a estrela da manhã, apontando para o planeta Vênus, a Madina Anag dos caldeus. Estrabão fala de uma ilha perto da Britânia, onde Ceres e Perséfone foram adoradas com os mesmos ritos que em Samotrácia,
e este era o sagrado aprendizado, onde um fogo perpétuo foi aceso. Os druidas acreditavam no renascimento do homem, não como explica Lucano, que o mesmo espírito animará um novo corpo, não aqui, mas em um mundo diferente, mas em uma série de reencarnações nesse mesmo mundo, pois, como diz Diodoro, eles declararam que a alma humana, após um determinado período, passaria para outros corpos. A provação do Sol iniciado. Estes princípios chegaram à quinta raça ariana, proveniente de seus ancestrais da quarta raça, os Atlantes. Eles devotamente preservaram os ensinamentos, enquanto sua raça raiz antepassada, tornando-se mais arrogante a cada geração, devido à aquisição de poderes super-humanos, estava gradualmente se aproximando de seu fim.